Oi, gente! Hoje é dia então de mais uma análise aqui de obra de arte e hoje eu vou voltar a analisar uma arte brasileira porque eu estava olhando aqui e tem um artista muito importante que eu nunca analisei nenhuma obra dele. Então hoje eu vou analisar uma obra do Di Cavalcanti, que é Samba, de 1925. E começando pela análise visual, a primeira característica que a gente vai ver nessa obra é que ela é assimétrica e que também dá para segregar ela em dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. Começando pelo plano do fundo, ele é uma área bem pequena aqui na composição que o Di Cavalcanti dividiu em duas partes, a parte superior, que tem o céu, e a parte inferior, que ele trabalha formas arredondadas que vão lembrar montanhas. Nessas formas arredondadas, dá para perceber aqui que ele usa bastante da quebra de continuidade para fazer parecer que uma montanha está na frente da outra. Já aqui no primeiro plano, ele trabalha as figuras mais importantes da composição e ele usa bastante da quebra de continuidade para criar o mesmo efeito de sobreposição entre essas figuras. E ele trabalha aqui 6 figuras humanas e eu vou ordenar a análise da esquerda para a direita. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, essa figura no canto superior, ela é uma figura humanoide e a gente percebe que ela está virada de costas. Ela é sobreposta aqui pela quebra de continuidade por duas figuras, então a gente percebe ela mais atrás na composição. E tem uma coisa interessante que o Di Cavalcanti trabalha aqui, é que a quebra de continuidade dessa figura também vaza para as bordas da obra. Então parece que ela é maior do que o campo compositivo. Ainda aqui do lado esquerdo, traçando um eixo horizontal central, logo abaixo desse eixo a gente percebe uma outra figura humana que está sobrepondo a figura anterior. Nessa figura ele usa o mesmo efeito aqui de quebra de continuidade para fazer parecer que ela é maior que o quadro, então ela está para fora da área compositiva, e também para parecer que ela está atrás da figura que está do seu lado direito. Essa figura que está à direita, então, dessas duas, ela ocupa quase toda a verticalidade dessa composição, sobrepondo as duas anteriores, e a gente percebe que o autor ele resolve aqui retratar só metade dessa figura. Metade dela está escondida pela figura principal da composição, que é a figura que está bem no eixo central vertical da obra. Começando no canto inferior direito, então, a gente vai ver que ele usa a mesma técnica de retratar só parte da figura para parecer que ela está fora da composição. A figura acima dessa, ela ocupa quase toda a verticalidade também da composição, e o mesmo efeito que ele usa de quebra aqui de continuidade faz ela parecer estar numa camada atrás das demais figuras. Aqui ele também usa esse recurso de deixar parte da figura fora da obra. E chegando então na figura central, a figura mais tensa visualmente, mais importante dessa composição, dá para notar que ela ocupa também quase toda a verticalidade da obra, e diferente das outras figuras que têm partes ocultas aqui por causa da quebra de continuidade, essa figura ela é retratada num todo, então a gente percebe ela inteira. Essa figura ela está bem centralizada na obra, colocando aqui o eixo vertical e o eixo horizontal, a gente consegue perceber que ele divide a proporção dela a partir desses eixos. Então esses eixos dividem ela visualmente em 1/4 em cada área da composição. E além do peso dela estar bem distribuído e ela está representada inteira dentro do campo compositivo, essa figura ela é muito pesada visualmente, porque ela tem essa cor amarelo vibrante, que é a cor mais vibrante aqui da composição. E aí, olhando a interação entre essas figuras para definir as tensões visuais e o peso, a gente percebe que essa obra ela é equilibrada a partir desses dois eixos, o eixo vertical central e o eixo horizontal central. Ele distribui aqui do lado esquerdo, então, 3 figuras humanas que ocupam quase toda a área compositiva, criando peso visual. E do lado direito, apesar de terem só 2 figuras humanas, ele coloca e trabalha aquele plano do fundo, que está mais desse lado. Então ele equilibra a composição assim. Passando então para os significados que ele está trazendo aqui nessa obra, apesar das formas do retrato ser bem estilizado, dele não tentar buscar um realismo, essa é uma obra figurativa. O signo dela é indicial e indica pra gente esse retrato de pessoas humanas nesse momento, que é o samba, que também está no nome da composição. A maioria das figuras aqui está retratando um momento de dança, de alegria. A gente consegue perceber isso por causa da expressão no rosto e do tipo de movimento que elas estão simulando. Mas tem uma figura aqui que ela vai no sentido contrário das outras. Essa figura no canto inferior esquerdo. Primeiro porque ela está sentada aqui, ela está numa posição diferente das outras. Apesar de nem todas aparecerem completamente na composição, dá para entender que ela está em pé ou ajoelhada,
fazendo algum movimento de dança. Essa figura não, ela está sentada e tem uma camada aqui que é uma camada de interpretação cromática que ela recebe, que ela é uma cor azul. E o resto da composição ele tem tons mais quentes. Essa cor azul, geralmente a gente associa ela com tristeza por causa das nossas construções sociais. E a posição dessa figura também é uma posição mais retraída, sentado, com o olhar para baixo. Então ela traz um pouco de melancolia para essa obra que está simulando essa felicidade do samba. Lembrando então que o samba é uma mistura meio melancólica, mas otimista. E já pensando no que eu sinto quando eu olho essa obra, ela me dá uma impressão de ser um retrato de um momento ali de mistura de alegria e felicidade, como eu falei na interpretação, mas tem uma coisa que me faz parecer mais que ela é um retrato, que são essas figuras estarem vazadas para fora do quadro. Então para mim parece que está acontecendo ali um evento muito feliz, assim, de socialização, que me dá vontade de participar, e que o artista foi lá e retratou só uma parte dele. Dá para dizer então que essa obra me desperta uma curiosidade de fazer parte desse momento. E agora vamos ver um pouquinho da história do Di Cavalcanti, que foi muito importante para definir o modernismo aqui no Brasil. Ele nasceu em 1897 lá no Rio de Janeiro, e ele é de uma família tradicional pernambucana, que é a família Cavalcanti de Albuquerque, e ele também tem uma tradição pela parte da família da mãe dele, que é de abolicionistas do José do Patrocínio. E desde cedo ele vai se interessar pelas expressões artísticas, tanto que ele vai trabalhar antes ainda de cursar qualquer faculdade numa revista que chama Fonfon. Lá ele vai desenvolver bastante caricatura, principalmente caricatura política e social. Mas ali em 1916 ele vem para São Paulo para estudar Direito no Largo de São Francisco, e ele vai fazer algumas amizades ali que vão ajudar a definir a carreira dele, que são o Mário e o Oswald de Andrade. Então, em 1922, ele, a Tarsila, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade vão se juntar e vão organizar a Semana de Arte Moderna. E é assim que o Di Cavalcanti vai entrar para o mercado de arte, já na Semana de Arte Moderna, inaugurando o modernismo no Brasil. Uma coisa curiosa sobre isso é que, como ele já trabalhava com ilustrações para a revista, ele que vai fazer todo o material gráfico ali da Semana de 22. Tendo essa repercussão da semana, em 23 ele vai lá para Paris, onde ele vai ficar 2 anos, e ele vai conhecer o Matisse, o Picasso, o Leger. Esses artistas vão influenciar na obra do Di Cavalcanti. Voltando para o Brasil, então, ele vai ingressar ali no Partido Comunista e vai se envolver bastante com a política nacional. Ele vai produzir várias sátiras políticas desse momento, principalmente sátiras sobre o militarismo no Brasil. Isso acaba levando ele a ser preso algumas vezes, então ele acabava passando algum tempo aqui no Brasil, algum tempo preso e algum tempo na Europa para não ser perseguido politicamente. Esse posicionamento forte dele não ficou só na parte da política, ele também ali no mundo das artes se colocou muito contra o abstracionismo. Ele divulga bastante a obra dele, participando de bienais e sendo jurado em vários concursos de arte, e ali é que ele exercia também essa posição de ser contra o abstracionismo. E olhando para a linguagem que ele desenvolveu, a gente consegue perceber bem esse posicionamento dele contra o abstracionismo, porque a maior parte da obra dele é um retrato de paisagem, principalmente paisagem urbana. E ele vai ter algumas influências ali do cubismo e do fauvismo. No uso das cores ele é bem influenciado pelo fauvismo ali, então a gente vê essas cores bem vibrantes e essas combinações meio inesperadas. E na estilização formal, ele tem essa influência grande do cubismo. Dá para perceber aqui que as formas que ele retrata, elas são geometrizadas, são estilizadas, mas ele trabalha num caminho mais das curvas e dos círculos, que para ele é o que representa a brasilidade. E um outro fator importante que compõe a linguagem dele são os temas que ele vai trabalhar. Apesar dele vir dessa família tradicional e estar ali inserido nos pontos mais altos da cultura brasileira naquele período, ele vai escolher retratar os temas cotidianos, principalmente das classes mais baixas. Por isso que ele vai fazer obras como o samba. E para encerrar a história dessa obra Samba do Di Cavalcanti, vocês sabem que eu gosto bastante de histórias de roubo e falsificação ali no mercado de arte, mas essa obra tem um fim um pouquinho mais trágico, porque ela foi destruída no incêndio em 2012. Então esse foi o vídeo um pouco sobre o trabalho do Di Cavalcanti. Se vocês gostaram do vídeo e querem acompanhar mais desse conteúdo, se inscreve aqui no canal.
e quero deixar um convite para vocês comentarem o que vocês acharam do trabalho dele. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu coloco um pouco mais do dia a dia da profissão e eu também falo bastante de arte por lá porque é uma coisa que me influencia bem na hora de criar. Então se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá, tem um link aqui na descrição e a gente se vê em breve por aqui.